Dor após a cirurgia plástica. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dor no pós-operatório de um procedimento cirúrgico, em cirurgia plástica. Muitas pessoas, quando vão passar na consulta médica, elas estão tão cheias de dúvidas sobre o procedimento, às vezes o tamanho da prótese que elas vão colocar, elas querem saber como que é o resultado, o que vai acontecer no final, mas as pessoas esquecem que elas vão ser submetidas a um procedimento cirúrgico e que esse procedimento cirúrgico, ele envolve um trauma. Esse trauma, ele vai evoluir com um processo inflamatório, que normalmente envolve algum grau de dor. Normalmente, as cirurgias plásticas, elas não são uma classificação muito alta em relação ao nível de dor, mas dor é completamente subjetivo. Cada paciente tem um limiar de dor que ela consegue aguentar. Então, o que eu percebo no meu dia a dia é assim, tem pacientes que vão sentir muita dor para tirar uma pinta. Tem pacientes que elas na cirurgia, que a maioria das pacientes costuma reclamar mais de dor, diz que não sentiu absolutamente nada. Então é muito difícil a gente conseguir explicar para a paciente qual que é o grau de dor que ela vai sentir para cada procedimento. Eu tento exemplificar da maneira que eu consigo no consultório, conforme a maior parte dos relatos das pacientes. Então, por exemplo, as pacientes que fazem cirurgias na mama, elas costumam explicar a dor dessa cirurgia de uma maneira assim. Vou falar primeiro para as pacientes mais jovens, que elas entendem, depois para as pacientes mais velhas. Sabe aquela dor na mama que fica pesando no período pré-menstrual, que incomoda, que a gente fica lembrando que tem alguma coisa na mama? Então, a maioria das cirurgias de mama, as pacientes relatam esse tipo de dor, como se fosse uma dor em peso, uma dor incomodativa, mas não é uma dor absurda. As pacientes que já tiveram filho vão entender um pouco melhor. É como se fosse aquela dor da descida do leite, aquela dor que a paciente sente quando a mama enche com leite. Essa dor da pojadura, da descida do leite, é a que mais se aproxima da dor da cirurgia plástica da mama. As pacientes de lipo, elas costumam exemplificar a dor da lipoescultura como se você tivesse feito uma atividade física muito intensa após você ter ficado parada muito tempo sem fazer atividade física. Você lembra de músculos que você nem lembrava, dói desde a pontinha do cabelo até a pontinha do pé, mas é como se fosse aquela dor da academia. Não é uma dor absurda que a pessoa não vai aguentar. Mas olha, gente, vamos voltar, vamos repetir. Cada pessoa tem o seu limiar de dor. Eu estou falando no geral, uma média, no que a maioria das pessoas me relata no consultório. Não estou menosprezando as pessoas que sentem mais dor. A dor, cada um sabe a que sente. E por isso também, eu costumo, na minha prática do dia a dia, a passar bastante remédio para dor no pós-operatório. Então eu sempre deixo o paciente com analgésico, eu sempre deixo o paciente com um anti-inflamatório. Nas cirurgias em que envolve alguma coisa na face, geralmente as rinoplastias, há relatos de pacientes que sentem muita dor de cabeça. Muitas vezes essa dor de cabeça é causada ou pelo entupimento das vias aéreas, pela dificuldade do paciente respirar pelo nariz, porque quando a gente faz uma cirurgia no nariz, o organismo ele produz mais muco, ele produz mais secreção que acaba se acumulando nos seios da face. Então essa dificuldade de areação dos seios da face pode gerar sim uma dor de cabeça no pós-operatório de um paciente, por exemplo, de rinoplastia. Existe uma outra causa de dor de cabeça num pós-operatório cirúrgico, em qualquer cirurgia, não só na plástica. Por exemplo, uma paciente que ela é propensa a ter crises de enxaqueca, a gente tem que lembrar que a cirurgia é um trauma, como eu já falei no início do vídeo. Qualquer trauma gera um desequilíbrio no organismo, na homeostase do organismo. Então, esse desequilíbrio faz com que doenças que estavam ali quietinhas, elas voltem a agudizar. Então, por exemplo, pacientes que têm diabetes, o diabetes sobe. Pacientes que têm hipertensão, a pressão sobe. Pacientes que têm enxaqueca,
podem ter crises de enxaqueca durante o pós-operatório por causa desse desequilíbrio no organismo. Então é importante que você comente com o seu médico todas as doenças que você tem e que você já tem conhecimento, porque assim é mais fácil do médico conseguir manejar esses desequilíbrios no pós-operatório. Uma terceira causa de dor de cabeça no pós-operatório cirúrgico é por conta de um probleminha na anestesia. A anestesia, quando ela é peridural, às vezes o anestesista pode sem querer triscar numa membraninha e esse paciente perder um pouquinho de líquido. Com a perda desse líquido, dessa região da medula, a gente pode ter uma diminuição na pressão desse líquido que circula em torno do cérebro. Com essa perda da pressão, o paciente pode apresentar uma dor de cabeça muito intensa, que ela é autolimitada, ela vai parar de doer em mais ou menos 15 dias, quando esse pertuito se fecha sozinho. Essa cefaleia geralmente ela é bem difícil, é de difícil controle, é de difícil manejo e os pacientes sofrem um pouquinho quando acontece isso, mas isso não é um acontecimento frequente, não acontece com todas as pacientes que vão ser submetidas à peridural ou à raquianestesia. É uma complicaçãozinha que pode acontecer na hora que o anestesista está fazendo anestesia. Também ela não é uma complicação maligna, não é alguma coisa que vai trazer uma consequência além disso. Como eu falei anteriormente, é uma dor de cabeça de difícil controle, que faz o paciente sofrer, mas ela é autolimitada, o que significa que ela vai resolver sozinha, mesmo que nada seja feito. Eu espero ter ajudado, um beijo e até a próxima!